clara para vocês a ideia. Nós temos um escalar fechado aqui, vezes uma outra coisa fechada. Vou até fazer uma coisa, vou mudar o exemplo para ficar mais contundente. Vamos botar o seguinte, vou botar aqui um W. Então isso significa o seguinte, eu vou, por exemplo, o V e o W estão desacoplados. Esse está num bilinear e esse está em um. Então a ideia do rearranjamento é eu buscar acoplar objetos que estão desacoplados. Por exemplo, esse cara aqui é um número, esse cara aqui é outro número. Mas eu vou querer criar agora uma outra descrição em que esse cara fecha um número com esse. Então eu vou querer acoplar um W com um V e vou querer isolar com um com um. Está clara a ideia agora? Então é isso aí que a técnica do rearranjamento de Phillips, ela funciona dentro dessa perspectiva de mudar, vamos dizer assim, redistribuir as interações. Então vamos escrever isso aqui como tal. Isso aqui é o transposto W. Então isso aqui é um produto escalar. Então isso aqui é o alfa W alfa. Lembrando que esse U está deitado e esse W está em pé. W W alfa. E isso aqui é um outro bilinear, é uma outra coisa. Então isso aqui é V beta P beta gama o gama. Certo? Então basicamente o que eu estou fazendo aqui, deixa eu apagar isso aqui, botar assim, para ficar mais claro. Isso aqui é o seguinte, ó, o meu vetor U está assim, e o meu vetor W está assim. Tem isso aqui, vezes. Agora, o meu vetor V está assim, a minha matriz T está aqui, então P é uma matriz 2×2, e o meu vetor U está aqui. Então eu estou fazendo isso vezes isso. São dois produtos matriciais distintos. Está claro para vocês? Tá. Então, nós vamos ter aqui, ó, o alfa V alfa. Está indo aí, pessoal? Está perfeito. E aqui nós vamos ter V beta, a matriz P beta gama, e aqui o gama. Certo? O que eu quero fazer? Eu quero redistribuir isso. Eu quero acoplar. Aqui eu esqueci, aqui é W. Botando o U aqui, mas é W. Tá? Aqui V é W. Então o que eu estou querendo fazer? Eu estou querendo acoplar. Certo? Tem um polo V beta, P beta é W beta. Onde aqui? Ah, não, é V, desculpa. Aqui é eu mesmo. Então, o que eu estou querendo? Eu estou querendo juntar, acoplar o V com W e deixar o U com U. Então, vamos lembrar aqui da nossa expressão. Nossa expressão era essa, ó. N alfa beta é um meio de N gama delta, sigma I delta gama, sigma I alfa beta. Essa aqui é a expressão que a gente tem, que vale sempre. Então, se eu quiser formar, então essa matriz N, ela se acopla com sigma I. Então, se eu quero criar uma matriz, eu quero acoplar, como o V está completamente desconectado do W, eu vou tentar fazer o seguinte, eu vou tentar juntar esses dois aqui, eu vou dizer que isso aqui é a minha matriz M alfa beta. Porque dessa forma eu vou estar ligando V e W num único objeto. Então, eu vou usar essa expressão fazendo o seguinte, isso aqui vai fazer para mim o papel do M alfa beta. Então, como vocês estão observando, ó, isso aqui é o W alfa. O W alfa está em pé. Isso aqui é o V beta. O V beta está deitado. Tá? Então, isso aqui dá para eu formar direitinho um produto tensorial. Ó. O vetor deitado, V beta, W alfa. Né? Então, o vetor deitado e o vetor... Então, quando a gente faz isso aqui, a gente está lembrado. Quem é que dá a linha? Quando a gente tinha essa descrição, né, eu tinha M alfa beta, ele é o V alfa, o beta. O vetor que está em pé é o vetor que dá a linha. Né? Esse aqui é o vetor que está em pé.
Então, o W, ele vai dar a linha. E o V é o que está deitado. O V vai dar a coluna. Então, eu vou colocar esse aqui, aqui. Então, eu vou dizer que isso aqui é o meu NW alfa. Por quê? Porque quem dá a linha, vocês vão lembrar, quando a gente fazia isso, fazia esse produto tensorial, eu colocava esse aqui. Então, quem dá a linha é o vetor que está em pé. Então, nesse caso, quem está em pé é esse vetor aqui. Então, esse aqui vai fazer o papel do W. Vai fazer o papel da linha. Então, eu vou fazer o seguinte, nessa expressão aqui, então vamos pegar essa expressão, vamos escrever ela assim, ó. Vamos juntar esses dois, W alfa, V beta. E vamos trazer o resto para cá, ó. O alfa, P beta gama, o gama. Tá? Agora, esse objeto aqui, por que eu isolei eles formando essa matriz N? Porque eu quero acoplar eles dois, justamente eu quero que eles dois fiquem numa coisa só. Então, isso aqui é que vai fazer o papel do meu N alfa beta. Então, eu vou usar essa expressão aqui, ó. Eu vou usar essa expressão aqui. Então, ó, se isso aqui é o meu N alfa beta, então vamos usar isso aqui, então, no lugar. Agora, claro, gama e delta já está tudo comprometido aqui, então tem que mudar os índices aqui. Aqui eu não vou poder botar, porque gama já tem. Vamos chamar isso aqui então, para evitar conflito de índice, vamos chamar capa lambda, lambda capa. Né? Fazer assim, para evitar conflito. Ó, capa, botar sempre índices bem diferentes. Capa lambda, lambda, para evitar problema. Então, no lugar desse M alfa beta, isso aqui, que é o W alfa beta, eu vou colocar o meio do M capa lambda. Mas quem é o M alfa beta é W alfa V beta. Então, o M capa lambda vai ser W capa V lambda. W capa V lambda. Sigma I lambda capa. E aí aqui vai ficar sigma I alfa beta. Então, esses dois formaram, fiz isso aqui, ó. N capa lambda, sigma I lambda capa. E aqui vai ficar o sigma I alfa beta. Então, sigma I alfa beta. E aí agora continua. Então, isso aqui tudo, ó, é só isso aqui, é só esse quadradinho. Então, aqueles dois objetos que eu quero acoplar é justamente a matriz que eu formo. Então, tá, eu formei a matriz M alfa beta porque eu quis acoplar. Se eu quisesse, por exemplo, acoplar outra coisa, se eu quisesse acoplar, por exemplo, eu não vejo estar acoplado, então a única chance que eu tenho é esses dois aqui. Vou dar um outro exemplo depois no ponto de destino. Então, tá lá. Agora vamos continuar. Vezes o alfa. B beta gama, o gama. Perfeito, pessoal? Está claro? Porque eu tenho que entender a sua estratégia. O que eu quero ligar? Então, é ali que eu vou fazer. Então, o rearranjamento está feito nesse sentido. Esses caras estavam em dois bilineares que não se comunicavam, eu agora vou criar alguma coisa que feche com eles dois. E aqui, ó, já está tudo certinho, os índices já estão prontinhos. Vamos agora olhar, posso apagar isso aqui de cima? Só um lembretezinho. Então vamos trabalhar agora aqui. Essa expressão vezes essa, que no fundo é tudo aqui. Então olha só, o que está saindo daqui? Isso aqui é o meio. Ó, esse vetor V, ó, é o vetor que está deitado. Ele já está prontinho. Olha aqui o vetor V, ó. Isso aqui, ó. Esse aqui não é um produto. Isso aqui é exatamente esse produto matricial, ó. V transposto, sigma I, W. Formei exatamente o bilinear novo. O V se acopla com o sigma I, esse W vem para cá, se acopla com. Então, o sigma I liga o V com o W. E aí sobra para cá, ó, esse sigma I alfa beta. Mas olha só, esse nosso U é esse carinha que está aqui.
e esse nosso V, então esse nosso U, ó, é esse carinha que está aqui. Então eu vou poder pegar esse U, vai se ligar com U alfa, sigma I alfa beta, P beta gama, gama. Então esse segundo termo ele ficou direitinho assim, ó, U transposto, sigma I, P, U. Então agora eu formei dois bilineares e consegui fazer o que eu queria. Acoplei o V com o W, só que o V e o W não se acoplam puramente. A matriz sigma é que faz o acoplamento de V com W. E o U com o U, eles se juntam numa coisa só. Então essa expressão aqui, né, por meio desse truque chamado rearranjamento de Fields, eu posso escrever como sendo um meio de V transposto, sigma I, W, e isso vai estar multiplicando o transposto, sigma I, P. Então a ideia foi justamente essa. O rearranjamento de Fields, ele me acoplou esses dois caras e me juntou esses dois. Quem estava separado se juntou. Eu juntei esse U com esse U e juntei o V com o W. Está claro qual foi o truque? Então o truque é usar aquela matriz. Então o papel daquela relação que eu apaguei, né, daquela matriz M alfa, beta e alfa, blá, blá, é justamente quando você escolhe corretamente aquela matriz, você automaticamente está escolhendo quem você quer acoplar. Tá certo? Oi? Isso. Ah, não tem livro? Isso aí são truquezinhos que a gente vai aprendendo. Tem uma tese do aluno seu de do Daniel Ballard, uma coisa dessa, que eu acabei de pesquisar na internet. Aí ele mexe com os ferros, brinca até com supersimetria numa apêndice, é super simples. Tá bem claro isso aí. É o Luiz, não? É o Luiz, isso. Isso, na tese dele a gente usou isso pra caramba. Isso. Pode ser a tese. Acabei de olhar, tá legal. Depois você pode mandar pra ele. E aí a gente usa isso lá. A supersimetria usa muito esse recurso. Tá? Mas foi muito bom pra vocês. Isso aí é uma coisa que vocês podem usar na álgebra linear, tá bom? Legal? Tá bom? Claro. Vou deixar mais coisa pra vocês fazerem. Isso aí é uma coisa bem importante. Destreza, sem dúvida. Tá claro? Então, como é que é? Então, vocês, olhando para a expressão, é sempre bom botar esse gráficozinho para a gente saber quem está deitado, quem está em pé, e depois a gente redistribui. Então, vamos fazer uma outra coisa. Deixa eu botar isso aqui. Vou pegar um outro exemplo, fazendo um outro exemplo, para a gente ver que. Vamos fazer um exemplo mais geral do que esse aqui. Suponhamos o seguinte, eu tivesse a seguinte situação. Eu tenho o vetor U, tenha uma matriz N e tenho um vetor V. E aqui eu vou botar um vetor W, uma matriz N e um vetor Z. Então, só que eu tenho essa situação. Eu tenho 4 vetores, U e V, W e Z. M e N são matrizes. Então, na verdade, eu tenho um produto de 2 objetos desacoplados. E aí, suponhamos que por esse rearranjamento de Fields, eu queira, por exemplo, ligar U com Z. Quero comunicar U com Z no mundo bilinear. Então eu quero fazer um rearranjamento para... Então o meu objetivo é acoplar U com Z. Pode falar. Mas como esses produtos aparecem em situações, como você falou também? Isso aí aparece em situações que você, por exemplo, quer descrever a energia de um sistema. Então, quando você está lidando com
disso com objetos. Na mecânica quântica. Na mecânica quântica, quando você descreve as probabilidades, né, você descreve por meio de objetos desse tipo. Você pega a função de onda e faz o hermitiano conjugado por ela. Você pode criar, na mecânica quântica, sobretudo, você cria objetos que são chamados amplitudes de espalhamento, amplitudes de probabilidade. Qual a probabilidade de uma partícula que está no estado que transitar para um estado psi? Então você cria objetos desse tipo. Ou então, qual é a probabilidade de uma partícula transitar para outro estado por meio de uma observação, por meio de um observado, que é uma matriz? Então você cria objetos desse tipo para descrever o que se chama amplitude de probabilidade no processo de mecânica quântica. Mas a probabilidade real não é isso, é o quadrado disso. Então, muitas vezes você precisa pegar uma expressão desse tipo e elevar ela ao quadrado. E isso vai te dar realmente a probabilidade. E aí, você pode querer, dessa forma, reunir esse estado com esse e esse com esse. Então, isso é muito comum na mecânica quântica aparecer quando você está descrevendo transições que um sistema realiza passando de um estado para outro por meio de uma operação física. Pode ser, por exemplo, você joga laser num átomo. O átomo recebe o laser, a frequência. O elétron absorve aquela energia e excita o estado do átomo. Depois o átomo, depois de um certo tempo, ele decai. Então, um processo físico como esse, você tem um sistema físico que está numa situação, no estado, está quietinho. Você interfere nesse sistema, jogando energia nele. Joga essa energia nesse sistema vai transitar. E aí ele vai passar de um estado para outro. Então você pergunta, quando eu faço essa intervenção no sistema, qual é a probabilidade que o meu sistema tem de transitar do estado que ele estava para um dado estado? Isso é o que a gente chama de uma probabilidade de transição. As probabilidades de transição na mecânica quântica, elas aparecem exatamente com objetos desse tipo. Um vetor, um operador que representa o que você fez no seu sistema, você injetou energia, você mexeu no spin, você colocou um campo magnético externo, a operação física está aqui. Aqui está o estado inicial, a operação física e o estado para o qual o meu sistema transitou. E eu preciso pegar o quadrado disso para descrever a probabilidade de que isso aconteça. Tá certo? Essa é a situação física mais corriqueira da mecânica quântica. Por exemplo, na física de interações fracas, isso pode acontecer você dizendo que, por exemplo, você tem um processo em que você bombardeia, por exemplo, um nêutron com neutrinos. Você pega nêutron, pega um nêutron, joga neutrino nele. A incidência dos neutrinos no nêutron pode te dar no estado final um próton mais um elétron. Quer dizer, o neutrino mais o nêutron, eles reagem e viram um próton e um elétron. E aí você quer saber justamente a amplitude, a probabilidade para que esse evento ocorra. Jogando neutrinos em cima de prótons, de nêutrons, qual é a probabilidade que isso transite para um próton e para um elétron? E aí quando você vai fazer essa descrição, você cai em objetos desse tipo. Tá certo? Então, isso está muito ligado a processos quânticos. Tá certo? A mecânica quântica, ela usa esse tipo, ela gera esse tipo de grandeza para você. Esses chamados bilineares. Você vai criar, isso é um estado, isso é uma operação, isso é outro estado. Então, você induz, né, uma transição quântica do teu sistema por meio de algum agente externo. Pode ser, como eu falei, um campo magnético, ou você bota o átomo num campo, então o átomo está quietinho, você bota um campo elétrico forte, ou você bota um campo magnético, ou você joga laser em cima desse átomo, ou então você pode ter um nêutron, você bombardeia esse nêutron com neutrinos. Então, se você pegar nêutron, né, e jogar, incidir neutrinos do elétron em cima desse nêutron, você vai acabar produzindo no estado final um próton e elétron. Então, esse processo aqui, né, você tem neutrinos do nêutron, então você vai criar alguma coisa que vai ter o vetor que descreve o neutrino e o vetor que descreve o nêutron. E isso vai transitar para o elétron e o próton. Então, você vai poder reescrever isso aqui, ou então você tem algo desse tipo. Elétron, próton. O que você vai querer fazer? Você pode querer juntar. O elétron e o neutrino são da mesma família.
e o próprio neutro da mesma família. Então você vai querer rearranjar as coisas para botar o elétron junto com o neutro e o próton junto com o elétron. Então, essa é a técnica do rearranjamento físico, tá certo? Então, sempre são transições quânticas. A transição quântica pode ser uma reação. Quer dizer, no fato, isso aqui é uma transição quântica. Neutrino mais neutro do próton mais elétron é uma transição. Você saiu do estado de um neutro com neutrino e chegou no estado de um próton com elétron, tá bom? Tá claro? Esse seria, vamos dizer assim, o cenário físico mais razoável para isso, tá? Então, nesse exemplo aqui, deixa eu apagar isso aqui. Então, o nosso Felipe, né? Então, depois da observação do Felipe, né? Quando é que a gente pode? Então, isso aqui poderia estar representando um processo desse tipo. Eu tenho uma partícula que um estado, faço uma operação física em cima dele, chego para outro estado. E aqui, um estado, uma operação física, outro estado. Eu quero saber, por exemplo, a energia envolvida nesse processo. E aí eu ganho uma grandeza desse tipo. Tá bom? E aí agora eu quero acoplar, por exemplo, Z e U. Então, esse é um processo sem Z e esse é um processo sem U. Eu agora quero ver como é que esse processo pode se relacionar a um processo que envolva U com Z. Então eu vou precisar rearranjar. Então vamos pegar uma coisa. Então, isso aqui está explicado para nós. Eu tenho U, tenho a matriz N e tenho V. Aqui eu tenho W, tenho a matriz N e tenho Z. A situação é essa. Esse é o primeiro termo, o primeiro fator. Esse é o segundo fator. Então vamos colocar as coisas. Então isso aqui para nós é U alfa, N alfa beta, V beta. Isso aqui é W gama, N gama delta, Z delta. Tá? O que eu quero fazer? Eu quero acoplar o daqui com Z aqui. Tá? Então a nossa expressão lá do rearranjamento de fixos era isso aqui. Não tem nada a ver com esse N aqui. A gente tinha colocado aquele N lá, uma questão só de nomenclatura. Então a gente tem a seguinte, a operação é essa. M alfa beta é sempre um meio de N gama delta. Sigma I delta gama. Sigma I alfa beta. Essa é a expressão básica para o rearranjamento. Então, como eu quero acoplar o Z com o U, então eu vou usar isso aqui, mas eu vou querer fazer, aplicar essa expressão para a matriz formada pelo Z e pelo U. Quer dizer, esse U aqui e esse Z aqui. Isso que eu quero fazer. Eu quero acoplar esses dois caras. Então observem bem, ó, o Z está em coluna. Está aqui, vetor coluna. Então o Z vai dar a linha. Eu vou colocar o Z em cima do U. Então o U, os elementos do U vão acertar as colunas. E o Z eu vou colocar em cima de cada elemento. Então os elementos do Z vão dar a linha. Então eu vou criar aqui esse objeto aqui, ó. Z delta U alfa. É isso que vai fazer o papel da minha matriz. Eu vou criar essa matriz, ó. Z delta U alfa. Certo? Eu vou colocar esse objeto com esse. Então, para poder gerar a matriz, esse objeto vai ter que ficar em cima de cada elemento desse. Então, as linhas da matriz que eu estou formando vão estar dadas pelo Z. Linha delta, coluna alfa. Tá bom? Então, isso aqui vai ser um meio para evitar essas repetições aqui. Então, vamos botar assim, vamos chamar isso aqui de capa lambda. Então, eu vou botar. Então, eu vou usar. Isso aqui é o meu objeto. O meu N que está aqui vai seguir essa mesma prescrição. Vamos botar aqui só para evitar problema. Vamos chamar isso aqui de capa lambda de lambda capa. Então, eu vou pegar. Isso aqui é o meu N. Isso aqui é como se fosse um N delta alfa. Essa expressão aqui. N delta alfa é N capa lambda, lambda capa e aqui delta alfa. Então, essa expressão. A expressão básica lá. Então, a matriz que está aqui.
matriz com esse e esse aqui. Então, quem é meu N capa lambda é C capa lambda. E aqui eu tenho sigma I lambda K. Então já viram que aqui, ó, eu já acoplei o que eu queria. Ó. A matriz sigma I vai fazer o acoplamento do Z com 1. E aqui fica sobrando a matriz ZI delta alfa. Então agora vamos pegar. Vamos fazer isso aqui, ó. Esse termo aqui, ó, Z delta, o alfa, eu vou substituir o meio de Z capa, o lambda, sigma I, lambda capa, sigma I, delta alfa. Então isso aqui, ó, substituir isso aqui, ó, Z delta, o alfa. Tá? Tá. O resto eu não mexi. O resto agora vai direto. N alfa beta, V beta. W gama, N gama delta. Então vocês estão observando, ó, que esses índices aqui se fecham entre si, ó. Capa lambda, lambda capa. Então isso aqui formou um grupinho. É o grupinho justamente que eu queria, o grupo que acopla U com Z. Esse era o meu propósito inicial. E aqui, ó, eu começo. Vamos ver aqui, ó. Alfa, beta. Beta. Alfa, beta. Legal. Beta. Eu tenho gama e tem. Ah, então tá legal. Esse gama, vou colocar. Vou começar com gama, delta, delta, alfa. Então olha só como é que fica. O círculo fica formado direitinho, ó. W gama, N gama delta. Delta alfa, alfa, beta, beta. Fecha tudo direitinho, né? Então, olha só, aqui é só uma questão de trocar, ó, ver que a ordem fica direitinho, ó. Começa com W, W gama, N gama delta, sigma I delta alfa, N alfa beta, V beta, eu fecho o ciclo. Então, esse termo aqui, eu vou simplesmente reescrever, só para ficar claro, eu vou reescrever desse modo. Eu vejo que o ciclo começa com W, W gama, N gama delta, sigma I delta alfa, N alfa delta, V beta. Formei outro grupo. Então, no final de tudo, o que sobrou para nós? O transposto NV que multiplica W transposto NZ pode ser escrito dessa forma. O meio de o lambda, então fica o transposto sigma I Z. E aqui ficou ó, W transposto N sigma I N. Então, para eu acoplar U com Z, como eu fiz aqui, ó, para eu acoplar U com Z, eu tive que fazer isso, mas aí ó, eu acoplo N com N. Então essas duas operações, essas duas matrizes aqui, acabam também juntando. Então, isolei U com Z e gero esse meu pedaço, certo? Então, é uma outra forma de reescrever a expressão, certo? Perceberam como funciona? Só faz sentido também acoplar um vetorzinho com um vetor coluna. Isso, para poder formar uma matriz. Do ponto de vista físico também ele se apresenta assim? Também, sempre assim.
Sempre você vai poder sempre fazer isso. Porque sempre que você tiver dois vetores, você pode pegar, você vai ter sempre, você pode sempre escrever a expressão transpor. Então, mesmo que os dois vetores sejam linha, você pode pegar um vetor transpor e fica por linha. Então você nunca vai ter problema. Vamos fazer uma outra operação. Eu vou mostrar uns exercícios para vocês fazerem. Esse aqui é o caso mais geral possível. Professor, WV não tiveram acoplamentos também não poderia ter também? Eu posso, como assim? O WV poderia ser acoplado também ou já foram? Poderia fazer o contrário. Então, eu queria acoplar. Então, boa, primeira tarefa. Faça esse mesmo exercício, acoplando W com V. Então vai ficar como tarefa. Perfeito. É possível sim. Faça esse exercício agora acoplando W com V. Porque eu escolhi U com Z. Mas nada me impede de querer, por exemplo, acoplar U com V. Até é bom fazer os dois casos possíveis. Faz os dois possíveis. Tá bom? Então, faça esse mesmo exercício acoplando W com V. Esse cara é o caso mais geral. Porque esse cara está tudo diferente. Não tem nada igual. Não é nada. Não, mas a pergunta foi ao mesmo tempo, fazer o acoplamento ao mesmo tempo. Tem como? Quer dizer, você quando acoplou U com Z, automaticamente você acoplou W com V. É isso que eu pensei. Pois é, agora, só que você... Além do NM, também acoplou o W com V também. Isso, acoplou W com V. Só que você acoplou W com V com uma forma mais complicada, com mais operações aqui. Você poderia tomar outro ponto de vista. Você poderia acoplar W com V dessa forma e, claro, colocar U com Z dessa forma. Então, faça o exercício para ver como é que fica. Mas provavelmente vai acontecer isso. Quando você acoplar o W com o V através do sigma, você necessariamente vai estar acoplando U com Z através do N do N também. Então, a minha pergunta foi o seguinte, como está ali o NM acoplado através do sigma, eu queria saber se como eles estão mais afastados do sigma, se eles também estão acoplados. Então, também. Então, está tudo acoplado, porque todos os índices são casados. Ó. Gama, gama delta, delta alfa, alfa beta, você fecha o círculo. Então, por isso está o acoplamento está garantido. Oi. Mas eu não posso fazer V e Z ou W. Como? Com V e Z e W eu não poderia fazer. V e Z? Ah, pode também. Pode também, então. Pode, mas aí nesse caso, você vai ter que colocar uma transposição. Mas pode sim acoplar V com Z. Por exemplo. Junto dos dois lados eu vou ter que transpor. Isso, provavelmente isso. Exatamente. Senão vai ficar meio Porque olha só, como você quer acoplar o V com Z, isso aqui é um número. Então isso aqui é um número. Então olha só, W transposto está assim, N está assim, Z está assim. Então isso aqui é um número. Todo número é igual ao seu transposto. Então, por exemplo, eu pegar essa grandeza aqui, ó, W transposto NZ, como isso aqui é um número no final do dia, ele tem que ser igual ao seu transposto. Então isso aqui é igual a W transposto NZ. Por outro lado, se eu usar as propriedades de transposição, isso aqui é Z transposto N transposto W. Então você mostra que W transposto NZ é a mesma coisa que Z transposto N transposto W. Então, você consegue criar o Z transposto fazendo esse truque. Lembrando que isso é uma identidade. Como esse objeto é um número, o transposto dele é ele mesmo. Agora, quando você tira a transposição, você gera o Z transposto. Então, isso aqui é uma identidade. Então, já que o Z não estava transposto, agora ele dá. Você transpõe. Esse que eu estava falando para o Flamengo, certo? Fazer a seguinte coisa agora só. Então, vocês podem fazer essas tarefas aí, isso aí vai ser em geral. Vamos fazer uma outra coisa aqui, que pode ser interessante. Sempre dentro disso aí. Eu vou insistir só hoje. Na próxima aula eu já não vou mais falar disso, não. Isso aí agora, depois, quando isso aparecer, isso vai aparecer em outras ocasiões. Mas aí vocês já sabem como funciona, a gente simplesmente vai fazer uso. Não vai precisar ficar explicando tudo de novo, tá certo? Então, vamos fazer a seguinte coisa agora.
Júlio. No caso, essas matrizes M e N, elas têm que pertencer também ao universo 2. Não, o que eu estava com vocês desde o início, essas matrizes são quaisquer. Isso tudo que eu fiz aí agora, com esses rearranjamentos de fields, o SU2 só está presente por causa das matrizes sigma. Mas esse rearranjamento, M e N não precisam ser matrizes de SU2 não. Eu acho que eu tinha colocado uma observação lá. Isso vale para uma matriz complexa 2x2 dobrada. Certo? Tinha colocado, tinha? Sim. Então, beleza. Então vamos fazer o seguinte exercício agora. Vamos supor que eu tivesse essa expressão. O transposto. Então é o produto escalar, né? Fazer a seguinte coisa. O transposto U ao quadrado. Tá, então isso aqui é o produto escalar. Isso aqui é um produto escalar, isso aqui é o. Vamos ver o que é isso. Eu vou querer fazer alguma coisa aqui. Vou fazer uma manipulação aqui para ele. Então, quando eu tivesse essa expressão, isso aí na verdade é módulo de U ao quadrado. É o produto escalar. Então, essa expressão para nós é o seguinte: isso aqui é o alfa, o transposto U, vezes o beta, certo? Então o transposto U, então isso aqui na verdade é isso, ó. Esse U está assim, esse U está assim, esse U está assim, e esse U está assim, certo? Então vamos fazer o seguinte, agora, eu posso pegar, por exemplo, esse cara, é tudo U. U está acoplado com, mas eu posso agora querer, por exemplo, juntar esse com esse numa matriz. Então, digamos que eu pegasse, por exemplo, o alfa aqui, com esse negócio. Então, vetor coluna. Se eu pegar esse vetor coluna e colocar em cima desse vetorinho, eu vou criar uma matriz 2x2, com essas linhas e essas colunas. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar isso aqui da seguinte maneira. Ó. O alfa, o beta, que é isso aqui, ó. Esse o alfa, com esse o beta. E aqui, vou deixar esse o alfa e esse o beta. Vou colocar assim. Entenderam o que eu fiz? Então, só vamos complicar isso para ver o que sai daí. Também não sei o que, mas deve ser alguma coisa que não deve ser tão complicada. Então, eu estou só redistribuindo. Mas agora, isso aqui tem aquela estrutura que nós falamos. Ó. Isso aqui está me dando as linhas. Então, isso aqui, posso identificar esse objeto aqui como sendo a nossa matriz M alfa beta. Então, eu vou usar a expressão do rearranjamento aqui. Ó. M alfa beta é o meio de M capa lambda. Então, vai ficar o capa, o lambda. Vou usar isso aqui. Ó. Sigma I lambda capa. E aí aqui, e aí vai ficar sigma I alfa beta. Então, estou usando o rearranjamento de fields aqui nesse M. Entendeu qual foi a jogadinha? Eu tinha tudo casadinho, mas aí eu redistribuí para usar o rearranjamento. Tá? Então, eu trouxe esse cara aqui para cá, criei isso e formei esse rearranjamento. Então, isso aqui é o meu M alfa beta. E agora eu sigo em frente com o que eu tinha lá, o alfa e o beta. Certo? Então eu estou escrevendo o seguinte, isso aqui, isso é igual a isso, que é igual a isso. Tá? Então eu vou escrever o meu. Então no final do dia eu estou fazendo, olha só, o transposto 1 ao quadrado é igual. Agora o meio de. O que é isso aqui? Isso aqui é o lambda capa. Formei um ciclo aqui, ó. Lambda capa. Então isso aqui é a mesma coisa que um meio de U transposto sigma I Q. E do outro lado, ó, sobrou isso aqui. Alfa
alfa, beta, beta. Sobrou o mesmo ciclo, sobrou o transposto, sigma I, U. Vamos em frente. Então nós estamos mostrando a seguinte coisa. Deixa eu existe uma particularidade ali que o sigma sempre, é sempre o segundo vem na frente ali, né? No caso, o K Isso. o lambda. Isso. Então, o nome do sigma Sempre assim. É porque a ordem é justamente essa. É U, M alfa, M gama, delta, delta, gama. É sempre, por isso que um fica sempre na ordem na frente dela. Isso é estrutural. Acontece sempre. Tá? Então a gente chegou à seguinte relação. O transposto 1 ao quadrado é igual a 1 meio do U transposto sigma I U transposto sigma I. Vamos abrir o lado direito. Vamos escrever isso aqui. Sigma I vai 1, 2, 3, 4. Então nós vamos ter assim, ó, 1 meio de U transposto sigma I U transposto sigma I U para as matrizes de Paulo. 1, 1, 2, 2, 3, 3. A última matriz é a identidade. Então esse último termo ele vai dar para nós 1 meio de U transposto U transposto U. Por quê? Porque a matriz sigma 4 é a identidade. Então, olha, esse termo que está aqui do lado direito é igual a esse. Menos o sinal menos. Então, eu posso jogar esse termo que está aqui, é o termo que está do lado esquerdo, é o meio de U transposto U ao quadrado. Então, ó, eu jogo isso aqui do lado esquerdo. Então, 1 menos 1 meio dá 1 meio. Então, a gente mostra o seguinte, que 1 meio de U transposto U ao quadrado é igual a 1 meio de U transposto sigma I U ao quadrado. Valendo isso para cada matriz sigma. Então, 1 meio cancela com 1 meio, então a gente chega ao seguinte resultado. Ó. U transposto U ao quadrado é igual a U transposto sigma U transposto sigma I U transposto sigma I. Então, olha só, o quadrado, quer dizer, então é como se... Observe o que é esse objeto. O que é isso? Vamos deixar como está. Quem é esse objeto? Vamos só inspecionar um pouquinho quem é esse objeto. O transposto sigma I. Esse I vai 1, 2, 3. Quando o I for igual a 1, eu vou ter. Então, isso aqui tem 3 objetos. O transposto sigma 1, 1, mais, vezes o transposto sigma 1, 1, mais o transposto sigma 2U vezes o transposto sigma 2U mais o transposto sigma 3U vezes o transposto sigma 3U. Vamos ver quem é cada um deles. Quem é o transposto sigma 1, 1? O 1, o 2, 0, 1, 0, o 1, o 2. Vamos fazer esse produto. Isso dá, esse carinha aqui vai dar o 2, 1. Então isso aqui dá 2, 1, 1, 2. Quem é o transposto sigma 2, 1? Mesma coisa. É o 1, o 2. A matriz de Paulo sigma 2, 0, menos I e 0. Vai dar uma estrutura tensorial? Vai dar uma estrutura vetorial, exatamente, 1, o 2. Então, quando eu fizer esse produto, eu vou produzir menos I, o 2, mais, então eu vou estar multiplicando ó, o 1 vezes menos I, o 2, mais I, o 1 vezes o 2, você vai dar 0. É?
Então, esse produto aqui, ó. Isso aqui, se não me engano, é menos I2 e 1. Então, quando eu fizer o produto, vai ficar menos I2 mais I2. E o transposto, sigma 3, 1. Vai ficar o 1, o 2, 1, 0, 0, menos 1, o 1, o 2. Então vai ficar o 1 ao quadrado menos o 2 ao quadrado. Então vocês estão observando o seguinte, que essa grandeza aqui, para cada valor de sigma, ela tem um resultado. Então eu posso pensar o seguinte, ó, esse objeto aqui, U, sigma I, o transposto sigma I, U, ele tem três componentes. A componente 1 é 2, 1, 1, 2. A componente 2 é 0. E a componente 3 é 1 ao quadrado menos o 2 ao quadrado. Então eu posso imaginar, eu posso associar esse objeto aqui ao seguinte vetor. 2, 1, 1, 2, 0, e 1 ao quadrado, 1, 2 ao quadrado. Perceberam? Que essa grandeza aqui, ela na verdade é um conjunto de três grandezas. Para cada sigma eu tenho um resultado. Então, esse objeto aqui, normalmente nós adotamos essa notação. Nós fazemos assim, o transposto sigma I, U, eu posso associar isso a um vetor. Então, nós falamos isso aqui, ó, o transposto, bota uma flechinha de vetor U. Significa que isso aí tem três componentes. E cada componente tem um valor. Então, eu posso escrever essa relação desse modo. O transposto U ao quadrado é o transposto sigma U escalar do transposto sigma 1. Esse objeto aqui se comporta como um vetor. Porque tem três componentes. Para cada sigma que eu coloco, eu ganho um número. Então, esse objeto aqui é um conjunto de três números. Então, isso aqui é o então é como se eu tivesse o seguinte. Isso aqui é a mesma coisa que o módulo de U transposto sigma 1 ao quadrado. O que é o produto escalar de um vetor por si próprio? É o seu módulo ao quadrado. Então, isso aqui está ligado ao módulo do vetor ao quadrado. Então, isso aqui na mecânica quântica vai estar dando o valor do spin de um certo estado. Se U representar a função de onda do elétron, aquele objeto, o transposto sigma U, ele vai estar representando o valor do spin do elétron naquele estado. Pode ser para cima, pode ser para baixo, tá? Só que a mecânica quântica não é transposto, é um dado, mas a gente vai ver depois quando a gente introduzir essas grandezas para os spinores, aí vai ser tudo complexo. Mas essa grandeza aqui, ela está, de uma certa maneira, medindo a configuração de spin de um certo estado do elétron. Então, eu só queria chegar a essa relação, que isso aqui mostra uma identidade interessante. Quer dizer, a partir desses rearranjamentos de Fritz, a gente tira relações interessantes entre esses bilineares aqui, certo? Então, eu vou deixar. Eu acho que a gente trabalhou em cima dos rearranjamentos, álgebra de SU2. Eu vou deixar para depois. Eu vou fazer o seguinte: deixar esse meio tempo que falta aí, sabe? Esses 20 minutos, 25 minutos. Então, mais vontade eu falar um pouquinho do SU1, que aí agora depois a gente vai voltar. Então, eu acho que em termos de rearranjamento fixo, ficaram aquelas tarefas. Eu vou deixar uma tarefazinha a mais para pagar isso aqui. E assim mais. E assim a gente
fazer o seguinte, tá? Então, agora. Suponha que eu tivesse o transposto, essa possibilidade aqui, aí eu vou pegar o sigma. Isso aqui, escalar. Oi? O sigma e ele recebe a setinha do Isso. só nesses casos em particular, Isso. ou naquele outro que tinha feito antes eu posso botar também? Não, só nesse caso particular, porque a gente só coloca o sigma, a flechinha no sigma, quando você designa 1, 2 e 3. Aquele outro I grande vai ter com a identidade, para você deixar, certo? Só usa a setinha no sigma quando quiser. Foi uma boa observação. Quando eu colocar o sigma com a flechinha, significa que eu estou falando só das matrizes de Pauli. É como se fosse um vetor, onde cada componente é uma matriz de Pauli. É sigma 1, sigma 2, sigma 3. A identidade está ausente, certo? É isso. Eu vou fazer isso aqui como se fosse um vetor, a componente sigma 1, sigma 2, sigma 3. Tá? E aí aqui eu vou fazer a seguinte coisa. Isso aqui escalar, deixa eu pensar aqui, se eu boto sigma, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui. Vamos botar aqui W transposto sigma 1. Eu vou ter essa expressão aqui. E agora eu vou querer fazer o rearranjamento de filas para acoplar esses dois U's que estão desacoplados. Então eu vou querer acoplar esse U com esse U. Mas lembrando que agora eu tenho essa expressão, esse produto escalar aqui. Tá? Então tentem fazer essa tarefa aqui, certo? Professor, Oi, fala. essa última relação que o senhor fez aí, que dá módulo ao quadrado, Isso. tem alguma relação com a escala de probabilidade serial? Nesse caso aí, vai estar simulando isso no caso complexo. No caso complexo vai ser exatamente a probabilidade, tem que ser uma coisa positiva. Nesse caso aí está dando um quadrado. Né? No caso complexo, você vai ter que pegar, porque eu estou usando as matrizes de Pauli para trabalhar no caso real, mas vai ser isso que você está falando. No caso, quando eu falar de mecânica quântica mesmo, isso vai estar dando uma probabilidade ao quadrado. Uma probabilidade, uma função de onda ao quadrado, portanto, tem uma interpretação probabilística, portanto, tem que ser positivo. Então, tentem fazer essa tarefinha aí, certo? Eu vou dar só um plazinho, porque eu não vou trabalhar quase com isso, só para vocês verem uma variante do grupo SU2, que é o grupo SU11. O que significa isso? Nós tínhamos visto que o grupo SU2, o que ele faz, né, é deixar invariante o produto, né, complexo. O que faz o grupo SU2? A gente introduziu um espaço complexo, como nós tínhamos feito, nós tínhamos introduzido um espaço complexo. Nesse espaço complexo, nós introduzimos vetores complexos, componentes complexos, e nós tínhamos visto que o papel das transformações de SU2 é quando eu tenho um vetor, né, o W, isso aqui representa o produto escalar de dois vetores complexos, U escalar V. Então, se eu fizer uma transformação de SU2, nós tínhamos visto que se eu faço a transformação de SU2, o vetor U' vai ser a transformação R vezes U, e o vetor V' vai ser a transformação R vezes V. Então, a simetria que eu imponho é que o produto seja invariante, o produto escalar. Então, U' é W, V' vai ter que ser igual a W, V. Então, a relação que a gente tira daqui é que R é uma matriz unitária. É uma matriz unitária U2.
E aí a gente põe a condição do determinante 1 e tira a matriz S2. Isso é o meu objeto. Então o S2 ele deixa invariante esse produto escalar. Agora, o que é o SU1? Suponhamos que eu estou nesse espaço complexo. Então, esse objeto aqui, ó, né, quer dizer, na verdade, o SU2, quando eu fizer isso aqui, ó, U escalar U, que é o módulo de U ao quadrado, no caso complexo, né, quer dizer, isso aqui é o módulo de U1 ao quadrado mais o módulo de U2 ao quadrado. Então, o que o S2 deixa invariante é isso aqui. Quer dizer, o módulo de U1' ao quadrado mais o módulo de U2' ao quadrado é igual ao módulo de U1 ao quadrado mais o módulo de U2 ao quadrado. É isso que faz o S2. O S2 transforma o vetor U de tal maneira que essa grandeza aqui não muda, ou seja, o módulo dele não muda, porque isso aqui seria o módulo de U' ao quadrado, e isso aqui é o módulo de U ao quadrado, então o módulo não muda. S2 faz isso para nós, deixa invariante o módulo e os produtos escalares. O que é o SU1? Suponhamos que nesse espaço complexo, eu agora criasse a seguinte grandeza. Criar uma grandeza que vai ser definida a partir de um vetor. Se eu pegar um certo vetor U, eu vou definir essa grandeza aqui, módulo de U1 ao quadrado menos o módulo de U2 ao quadrado. Então isso aqui não é o módulo ao quadrado do vetor, tem um sinal menos aqui no meio. Isso é uma outra grandeza. Tá? E aí nós queremos ver como é que eu posso escrever essa grandeza. Essa grandeza nós podemos escrever assim. Isso aqui é U1 conjugado, U1 menos U2 conjugado, U2. Como é que eu posso escrever isso? Posso escrever isso assim. Ó. Isso aqui é U1 conjugado, U2 conjugado. Aí aqui eu posso botar uma matriz. 0. 1. 0. 0. 1. 1, U2. Concorda? Se eu fizer esse produto matricial, vai dar justamente módulo de U1 ao quadrado menos o módulo de U2 ao quadrado. Então, essa grandeza. Então, eu formei essa grandeza. Essa grandeza nós conhecemos. Esse aqui é o nosso signo 2. Certo? Então eu formei essa grandeza aqui. O F de U. Quem é isso aqui? Isso aqui é o vetor transposto e conjugado. Nós chamamos isso de hermitiano conjugado. Isso aqui é essa grandeza, o Dagger. Aqui é o sigma 3. E aqui eu concordo que eu posso escrever essa grandeza, notação compacta assim. O conjugado hermitiano é justamente o transposto conjugado. É o Dagger. Sigma 3, então tem essa grandeza. A pergunta é, se eu fizer, será que eu consigo fazer transformações que deixam essa grandeza invariante? Então a minha pergunta é, suponhamos que eu pegue o meu vetor U e faça uma transformação R nele, então ele vai no vetor com linha. Então vai ser a matriz R vezes U. Mas eu quero que essa transformação, então isso aqui é uma transformação, tem uma simetria, ou seja, uma invariância. Eu quero que o F de U' seja igual ao F de U. Ou seja, o que eu estou querendo? Eu estou querendo que U' Dagger sigma 3 U' seja igual a U Dagger sigma 3 U. Ou seja, o módulo de U' ao quadrado menos módulo de U2' ao quadrado igual a módulo de
quadrado menos 9 de 2 ao quadrado. Então, esse é o princípio de invariância. Eu quero agora um grupo que deixe invariante não mais o módulo ao quadrado, mas a diferença dos módulos ao quadrado. Isso, a pergunta é possível achar isso? Então, para que isso aconteça, eu deveria ter essa condição. A condição que eu tenho é essa aqui, ó. Isso é a minha invariância. Então, vocês estão lembrados que a gente fez aí exemplos que vocês puxaram na economia, na educação, na sociologia, aí, né, vocês puxaram novos exemplos, né, em que eu tenho uma transformação e essa transformação tem associada simetria. A invariância é isso. Eu estou fazendo uma transformação dos vetores do meu espaço? Sim. Mas o que essa transformação deixa invariante? A diferença dos quadrados dos módulos das componentes. Eu quero que isso aqui, o vetor, possa mudar completamente. Mas essa grandeza aqui não muda. Então isso aqui define o meu princípio de simetria, define o meu princípio de invariância. Eu quero que isso fique invariante. Então, vamos lá. Qual é a condição que a matriz R tem que satisfazer para que isso aconteça? Então, quem é o f de U? A grandeza que eu tenho é essa, então, linha d'área, sigma 3 linha. Isso tem que ser igual a U d'área, sigma 3 U. Então, vamos usar a transformação. Quem é o linha? O linha é RU. Então, o linha d'área é U d'área, R d'área. Sigma 3 fica no lugar dele e o linha é RU. Então, eu quero que isso seja U d'área, sigma 3. Então, para que isso aconteça, a condição que eu deveria estar impondo é essa aqui. R d'área, sigma 3R igual a sigma 3. Então, a matriz que satisfaz a essa condição, ela automaticamente deve fazer esse papel de deixar invariante a grandeza que eu quero. Quer dizer, f de U' vai ser igual ao f de U sempre que a matriz satisfizer aquela condição. Então, essa matriz, o que ela está fazendo? Ela deixa invariante a matriz sigma 3. A matriz sigma 3 é mais 1, 0, 0, menos 1. Então, toda transformação R que satisfaz a essa condição, nós dizemos que R, então, essa transformação aqui, ela me garante que R pertence ao grupo que eu chamo de U11. Unitário 1,1. Unitário 1,1 é no sentido de que ele tem um sinal mais e um sinal menos. É uma extensão. No caso do U2, nós tínhamos feito. O 2 era mais 1 mais 1. Os dois sinais eram mais. Mas agora eu tenho uma coisa que vai deixar invariante, não mais 1 menos 1. Então, por isso que a gente chama de... É o grupo unitário, é o grupo que a gente chama de pseudo-unitário. Pseudo-unitário, porque ele vai deixar no invariante um objeto com um sinal positivo e um sinal negativo. A designação que a gente chama é pseudo-unitário. Vamos tirar o determinante daquela relação. Então, isso aqui é uma matriz U11. Sigma R transposto, R d'área, sigma 3R igual a sigma 3. Vamos tirar o determinante dessa relação. Se isso é igual a isso, então é claro, o determinante disso é igual ao determinante disso. Tá? Então, certo? Foi fácil. O 1, por causa a matriz, por que essa transformação não está alterando? Não está alterando essa matriz. Essa matriz tem essa estrutura, 1 menos 1. Então, esse 1 se refere a um sinal positivo e o outro a um sinal negativo. Então, de pseudo-unitário. Certo? Se a matriz fosse unitária, o que tinha que estar aqui não era o sigma 3, era a identidade. A matriz unitária é R d'área, R igual a identidade. Então, no caso, o 2, que nós já estudamos, o que fica ali é 1, 0, 0, 1, é a matriz de identidade. No lugar do sigma 3 não tem identidade, por isso que eles chamam o 2. Os dois sinais são positivos. Ao passo que agora um sinal é positivo e outro é negativo. É o 1, certo? Só isso. Então chama-se grupo pseudo-unitário. Vamos tirar agora o determinante dessa relação. O determinante do produto de matrizes é o determinante da primeira
vezes o determinante da segunda, vezes o determinante da terceira. Isso igual ao determinante de sigma 3. Obviamente, o determinante de sigma 3 é menos 1. Então, esse termo aqui cancela esse. Então, a gente tira. Agora, o determinante do R d'H é a mesma coisa que o determinante do R complexo conjugado. Só lembrar, o que é R d'H? R d'H é o transposto e o complexo conjugado. Quando eu tiro o determinante do transposto de uma matriz, ele não muda. Então, o determinante de R transposto é o determinante de R. Mas quando eu pego todo o complexo conjugado da matriz, na verdade, eu estou pegando o complexo conjugado do determinante. Então, fica isso do exercício, ou seja, o módulo do determinante de R ao quadrado é igual a 1. Então, o determinante de R, o módulo do determinante de R é 1. Beleza. E aí, como o módulo é 1, eu vou escolher o determinante igual a 1. E aí eu crio a matriz, essa matriz especial. Então, o que é o SU11? O SU11 é o conjunto de todas as matrizes que satisfazem essa condição, quer dizer, R d'H, sigma 3, R igual a sigma 3 e o determinante de R é igual a mais 1. Então, isso aqui é o que define para nós o grupo de transformações SU1. Certo? Então, vamos só para finalizar, lembrar o que nós fizemos analogamente, fizemos para o SU2. Para o SU2, a gente sabia, toda matriz que tem determinante 1, eu posso escrever de forma exponencial. Então, se eu fizesse, vou dizer que isso aqui é exponencial, bota um exponencial complexo, isso aqui não é necessário, mas bota uma matriz óbvia. O que a gente está fazendo quando a gente está fazendo isso aqui? A gente está pegando a álgebra. Vamos estudar a álgebra. Então, significa que eu vou pegar essa matriz aqui e vou colocar, ou seja, eu vou pegar exponencial de I ômega Dagger sigma 3 exponencial de I ômega e quero que isso seja igual a sigma 3. Eu vou ter que tirar as propriedades das matrizes ômega, ou seja, aí quando eu for olhar as matrizes ômega, eu estou começando a olhar a álgebra, não mais o grupo. O grupo são as matrizes R, a álgebra é as matrizes ômega. Então, ômega, ele está na álgebra. A álgebra a gente representa sempre pelas minúsculas, então vai ficar SU11. Eu estou buscando essa álgebra aí. Então vamos lá, como é que eu tiro o conjugado hermitiano da exponencial de uma matriz? A gente já falou isso. Isso aqui vai ficar exponencial de menos I ômega Dagger. Sigma 3 exponencial de I ômega. Isso aqui igual a sigma 3. Tá? Vamos agora, o que a gente vai determinar a álgebra? Qual é o truque de sempre? Expande e zero. Pega só o primeiro termo. Então vamos pegar só o primeiro termo. Vamos pegar isso aqui na verdade. A identidade menos I ômega Dagger. Sigma 3 identidade mais I ômega igual a sigma 3. Então, por que o Dagger continua ali no ômega? Oi? No I ele trocou o sinal. Isso. No ômega ele continua por quê? Ele continua pelo seguinte, quando você pega a exponencial, isso significa que você está fazendo isso, identidade mais I ômega, mais I ômega vezes I ômega sobre 2 e assim vai. Quando você tira conjugado hermitiano da identidade é identidade. Mas o conjugado hermitiano tem um complexo conjugado, você vai trocar o I pelo menos I. Mas o conjugado hermitiano, ele transpõe e conjuga essa matriz, então ele vai dar um ômega Dagger. Tá. Aí isso aqui vai acontecer para cada matriz ômega Dagger. Mas não é só porque é ômega não, se fosse Qualquer matriz. Vai pegar sempre Dagger. Conjugado hermitiano pega, isso aqui pega qualquer matriz que tiver ali.
Muito bem. Então vamos expandir isso aqui em primeira ordem. Então vai ficar 1 vezes sigma 3 vezes 1 dá o sigma 3. Cancela a conta aqui. Então os termos que vão sobrar vão ser esses aqui. Menos I ômega Dagger sigma 3 mais I sigma 3 ômega igual a zero. É o que sobra no final do dia. O termo em ômega ao quadrado eu jogo fora. Não vou pegar o termo com 2 ômega. A gente pega só os termos lineares em ômega. A álgebra a gente determina só pelo termo linear. Então, agora, como isso aqui é igual a zero, eu posso arrancar fora esse I. Então, a condição das matrizes da álgebra é essa aqui. As condições da matriz da álgebra são sigma 3 vezes ômega igual a ômega Dagger sigma 3. Então, qualquer matriz que está na álgebra de SU2 satisfaz a essa relação. SU2 não, SU1. Qualquer matriz ômega na álgebra de Lie de SU1, ela tem que satisfazer essa condição. Certo? Vamos em frente um pouquinho. Então, eu não sei quem é ômega, vou chutar. Então, ômega para mim vai ser alfa, beta, gama, delta. Quem é ômega Dagger? Ômega Dagger é conjuga, tira o transposto e conjuga. Vai ficar alfa estar, gama estar, beta estar, delta estar. Então vamos jogar essa relação, essas matrizes nessa relação. Oi. Dá para pegar ainda o resto aí? Acho que não. Senão não pega a aula. Tem o vídeo. Oi. Então vamos substituir sigma 3 é 1, 0, 0, menos 1 vezes ômega alfa, beta, gama, delta vezes igual a ômega Dagger, então alfa estar, gama estar, beta estar, delta estar vezes sigma 3, 0, 0, vamos fazer o produtinho. Então, desse lado direito, esquerdo, nós vamos ficar com alfa,